Igual na demanda, a curva de oferta, além de você se movimentar sobre ela, podem ocorrer também deslocamentos da curva de oferta. Como a curva de oferta de mercado mantém constante todos os demais fatores, a curva de oferta se desloca quando um dos fatores se modifica. Por exemplo, vamos supor que o preço do açúcar caia. O açúcar é um insumo utilizado na produção de sorvete. Portanto, a queda no preço do açúcar torna mais lucrativa a venda de sorvete. Isso aumenta a oferta de sorvete. A qualquer preço dado, os vendedores agora estão dispostos a produzir uma quantidade maior. Com isso, a curva de oferta de sorvete se desloca para a direita. Então veja aqui um exemplo, uma variação de um preço de insumo. A figura 7 ilustra deslocamentos da oferta. Qualquer mudança que aumente a quantidade ofertada a cada preço, como a queda do preço do açúcar, desloca a curva de oferta para a direita e é denominada aumento da oferta. Da mesma forma, qualquer mudança que reduza a quantidade ofertada a cada preço desloca a curva de oferta para a esquerda e é denominada, neste caso, redução da oferta. Então, a curva de oferta pode se deslocar para cima e para trás, ou pode se deslocar para baixo e para a direita. São muitas as variáveis, portanto, que podem deslocar a curva de oferta. Aqui estão algumas das mais importantes variáveis que podem deslocar a curva de oferta. O preço dos insumos. Para produzir o sorvete, os vendedores usam diversos insumos: leite, açúcar, aromatizantes, máquinas de fabricar sorvete, as fábricas onde o sorvete é produzido e os trabalhadores para misturar os ingredientes e operar as máquinas. Quando aumenta o preço de um ou mais desses insumos, a produção de sorvete se torna menos lucrativa e as empresas ofertam menos sorvete. Se o preço dos insumos subir substancialmente, algumas empresas poderão fechar e não ofertar nenhuma quantidade de sorvete. Assim, a oferta de um bem está negativamente relacionada com o preço dos insumos usados na sua produção. Então, o preço dos insumos, quando ele fala está negativamente relacionada com o preço do bem, a oferta do bem está negativamente relacionada com o preço dos insumos, significa que se os preços dos insumos eles aumentam, a oferta diminui. Se o preço dos insumos cai, a oferta aumenta, porque consequentemente insumos mais baratos permitem que as empresas obtenham um lucro maior. Outro fator que altera, que pode deslocar a curva de oferta, é a tecnologia. A tecnologia utilizada para transformar os insumos em sorvete é também outro determinante da oferta. A invenção de máquinas para produzir sorvete, por exemplo, reduziu a quantidade de trabalho necessária para a produção de sorvete. Reduzindo os custos das empresas, os avanços na tecnologia aumentam a oferta de sorvete. Então, tecnologias que favoreçam uma produção maior com um custo menor podem deslocar a curva de oferta. Daqui a pouco nós voltamos aqui para este gráfico e para o deslocamento. Outra variável que também pode modificar a curva de oferta são as expectativas. Então, a quantidade de sorvete de massa que uma empresa oferta hoje pode depender de suas expectativas quanto ao futuro. Se, por exemplo, uma empresa tiver a expectativa de que o preço do sorvete aumente no futuro, ela estocará parte de sua produção atual e ofertará menos hoje. Essa questão das expectativas, assim como na demanda, é fundamental para a compreensão de como funcionam os mercados na economia. Os vários mercados, como a gente falou, que existem na economia. E as expectativas podem, por exemplo, fazer com que esses produtores produzam mais ou produzam menos. Por quê? Porque depende de qual vai ser a relação dessa produção com o preço do futuro e com a demanda do futuro. Então,
As expectativas são parte importante na compreensão de como vendedores eles ofertam seus produtos em determinado mercado. E outra variável é o número de vendedores. Então, além dos fatores mencionados anteriormente que influenciam o comportamento de vendedores individuais, a oferta de mercado depende do número de vendedores. Se Ben e Jerry saíssem do ramo do sorvete, a oferta no mercado diminuiria. Então, em tese, mais vendedores significa uma maior oferta de produtos para esse determinado mercado, ok? Antes da gente fazer o resumo aqui, vamos voltar e analisar essas duas figuras. Então, a página que está com dois gráficos combinados. Então, na figura 6, nós temos lá a oferta de mercado como a soma das ofertas individuais. Então, veja, a quantidade ofertada em um mercado é a soma das quantidades ofertadas por todos os vendedores a cada preço. Então, para que eu compreenda quantos carros serão produzidos em um mercado, eu preciso saber quanto cada produtor produzirá de carros. Então, assim, a curva de oferta de mercado é determinada somando-se horizontalmente as curvas de oferta individuais. Então, neste exemplo, ao preço de $2, Ben oferta 3 sorvetes de casquinha e o Jerry 4. A quantidade ofertada de mercado a este preço é de 7 sorvetes. Então, veja, ao preço de 2, Jerry oferta 3, Ben oferta 3, Jerry oferta 4, somando significa que existem 7 casquinhas de sorvete para serem vendidas ao preço de 2. Se o preço aumenta, 3, Ben oferta 5, Jerry oferta 8 e o mercado total terá uma oferta de 13. Neste caso, assim como a gente viu na demanda, nada mais é do que a oferta de mercado nada mais é do que o somatório da oferta de todos os produtores. Neste exemplo de sorvete, são 2 produtores. Então, eu vou ver a oferta de Ben, a oferta de Jerry somadas, vai resultar na oferta de mercado. Note que a curva de oferta de Ben ela é mais vertical do que a curva de oferta de Jerry. E a oferta de mercado vai ser uma combinação dessas duas curvas, dessas duas ofertas. Ou seja, igual foi na demanda, o mais importante é o somatório dos eixos horizontais para chegar à conclusão. Então, ao preço de 2, Ben produz 3 casquinhas, Jerry, ao preço de 2, produz 4 casquinhas, e neste mercado ao preço de 2, você tem a oferta somada de 7 casquinhas. Então, mais uma vez, igual na demanda, que é a soma da demanda de todos os demandantes, na oferta, a oferta do mercado é a soma das ofertas individuais de todos os produtores deste determinado mercado para este determinado bem. E na figura 7, nós temos aqui o deslocamento da curva de oferta. Então, mais uma vez, igual foi na demanda, qualquer mudança em uma variável que não seja o preço, desloca a curva de oferta. Então, mudança no preço dos insumos, mudança da tecnologia, mudança nas expectativas e mudança no número de vendedores fazem com que a curva de oferta se desloque, seja para a direita, aumentando a quantidade ofertada, ou seja para a esquerda e para cima, reduzindo a quantidade ofertada. Ok? Então, por exemplo, um mercado em crise, que muitos produtores não conseguem oferir lucros, que os preços dos produtos caem, que a demanda cai,
você desloca a sua curva para a esquerda e para cima, reduzindo cada vez mais a quantidade de produtos produzidos. Por exemplo, hoje no Brasil, por conta de toda a crise que se instalou por conta da pandemia, nós estamos visualizando uma redução da oferta, por exemplo, na produção de veículos. Fábricas estão fechando, fábricas estão paralisando a sua produção e, consequentemente, você desloca a sua curva para a esquerda e para cima, mostrando que agora todos os ofertantes, quando somados, produzem menos carros do que no período anterior. Então veja, qualquer mudança que aumente a quantidade que os vendedores desejam produzir a qualquer preço dado, desloca a curva para a direita. E qualquer mudança que reduza a quantidade que os vendedores desejam produzir a qualquer preço dado, desloca a curva de oferta para a esquerda. E do mesmo jeito, se você tiver um mercado prosperando, mais produtores vão surgir, os preços podem ser maiores, consequentemente você aumenta a quantidade de ofertas deste produto. Então, essa é a perspectiva em relação ao deslocamento da curva de oferta. Então, mais uma vez, com exceção do deslocamento, com a exceção da variação do preço, que é um movimento ao longo da curva de oferta, qualquer mudança em outra variável que não seja o preço produz um deslocamento na curva de oferta. Tanto a figura 6 como a figura 7, se você não compreendeu ou ainda não está claro, volte o vídeo, assista quantas vezes for necessário para que você compreenda esses movimentos e como funciona a diferença entre a oferta individual e a oferta de mercado e qual é a importância de se compreender o deslocamento da curva de oferta, ok? Pois bem, vamos continuar avançando então agora que nós temos o resumo. A curva de oferta mostra o que acontece com a quantidade ofertada de um bem quando seu preço varia, mantidas constantes todas as demais variáveis que influenciam os vendedores. Quando uma dessas variáveis muda, a curva de oferta se desloca. A tabela 3 enumera as variáveis que determinam a quantidade que os produtores decidem vender de um bem. Mais uma vez, para certificar-se da deslocação da curva ou do movimento ao longo da curva de oferta, considere que a curva se desloca. Então veja o que eu já falei. Considere que a curva se desloca quando existe uma alteração em uma variável relevante que não esteja designada em nenhum dos eixos. Então, como o eixo vertical é preço e o outro é quantidade, qualquer alteração em uma variável que não seja preço significa que a curva se desloca e não é um movimento. O preço está no eixo vertical. Então, uma mudança de preço representa um movimento ao longo da curva de oferta. Em contrapartida, como os preços dos insumos, a tecnologia, as expectativas e o número de vendedores não são medidos nesses eixos, qualquer mudança em uma dessas variáveis desloca a curva de oferta. E aí o Menkil coloca uma tabela, igual colocou na demanda, mostrando aqui, portanto, o que acontece com as variáveis do lado da oferta. Então, somente uma variação de preço faz com que haja um movimento ao longo da curva de oferta. Todas as outras 4 variáveis aqui citadas provocam um deslocamento da curva de oferta. Então, preço dos insumos, tecnologia, expectativas e número de vendedores deslocam a curva de oferta, que foi aquilo que a gente viu na figura 7. Então nós vimos o lado da demanda, nós vimos o lado da oferta. Nós vimos o lado de quem compra e vimos agora o lado de quem vende. Pois bem, está faltando agora reunir a curva de oferta e a curva de demanda para analisar e ver como funciona, portanto, o movimento de um mercado. Agora vamos